Esse programa aqui tem tudo para ser um programa sobre política, não tem não? É. Sabe por quê, né? Porque a gente um dia começa de um jeito, programa outro. Programa que tem audiência de torcedor é pancada, né? A gente tem dia que a gente começa no horário, começa no outro. Hoje a gente precisou começar mais cedo em razão dos compromissos profissionais de nós todos. Mas vamos fazendo, vamos mandando. A gente escolheu hoje para falar. A gente colocou a eleição no Vasco, porque o Vasco da Gama tem eleição esse ano. Né? E é uma boa oportunidade para a gente ter a eleição no Vasco como base para uma discussão mais ampla, que é a eleição em clube de futebol. Né? Eu vivi essa primeira experiência com o clube de futebol, vivi no Fluminense. Fui para lá em finalzinho de 2009 para fazer uma eleição em 2010, vencemos a eleição em 2010. O Peter venceu a eleição em 2010, numa situação inédita, que ele era candidato de oposição contra a situação que estava sinalizando já o Campeonato Brasileiro, e de fato o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010. O Peter ganhou pela oposição. E 3 anos depois nós fizemos uma nova campanha, né? Foi uma campanha muito bonita, muito interessante. Na primeira, o Peter ganhou a eleição com 60 e poucos % de um candidato maravilhoso, que era o Júlio Bueno, nosso amigo e tal. A gente teve uma perda grande com ele, o falecimento dele, mas é uma grande figura humana. Nós ganhamos aquela eleição, onde estava empenhado um grupo enorme de políticos e tal, por conta do Júlio. E depois a gente vence a eleição, 3 anos depois, sendo o Peter na situação e o Fluminense indo para a segunda divisão, que findou no caindo, por uma série de circunstâncias que todo mundo conhece. Mas foi uma experiência fantástica que eu tive com a eleição de clube de futebol. Eu estava naquela eleição também nos últimos 30 dias, não sei se você lembra, com um delay, né? Ah, foi. Você fez delay naquela eleição. Nos últimos 30 dias. E a gente ganhou ali uma eleição que foi uma eleição toda feita, que poderia... Só perco para você, né? Não, você só ganha para mim. Ali foi uma eleição que ela poderia ter sido case no nosso programa passado, que, né, na questão de a gestão de qualidade define uma eleição, mesmo no clube de futebol. Quando muita gente acha que clube de futebol, quem define resultado de clube de futebol, muita gente acha que é o resultado em campo. E a gente mostrou no Fluminense que às vezes a gestão, por conta disso, até eu cheguei a escrever um livro, está aqui, ó, lembra? E esse livro ainda não li. Você deveria ler, mas é um livro, Jogo dos Cartolas, onde eu falo da minha experiência com um clube de futebol. Né? E aqui eu falo da comunicação no clube de futebol, falei da eleição, falo do quais são os problemas que o clube tem, né, a partir do Fluminense. Como é que deveria ser a estrutura de um clube de futebol? Hoje em dia estão discutindo aí a tal do clube empresa. Aqui nesse livro já tem um grande desenho do que poderia ser isso e de como é que isso daria certo. Entendeu? Então, eu acho que E a gente pode, a partir daqui, entrar então na questão do Vasco. E aí eu ouvi você mais do que falar, porque você conhece muito a eleição do Vasco. Você está lá dentro da campanha, eu quero mais te ouvir. Estou feliz que você está... Eu estou numa eleição, estou numa campanha lá que tem tudo para ser vitoriosa, que é a campanha do Leve. Ele vem crescendo com velocidade na comunicação, está apostando certo na comunicação. E uma coisa, né, quer dizer, muita gente quer montar um candidato para ganhar a eleição. O Brasil mostrou que isso não funciona mais, e o Levin descobriu isso também. O Levin é muito autêntico, é um candidato autêntico que está disputando a eleição da maneira que ele é e do jeito que ele é. E é isso que está fazendo com que ele ganhe espaço. Ele não é um candidato inventado para disputar a eleição, até porque ele não admite essa camisa de força. Né? Quando a gente fala do Vasco, Mário, eu sempre me lembro que nós tivemos dois pontos de inflexão importantes. Né? Um foi a eleição do Roberto Dinamite. Ali o Roberto fez uma grande virada em cima do Eurico, se não me engano. Eu não participei daquele processo, mas fiquei impressionado com a grande virada que deu o Roberto. O grupo do Eurico, né? É. É verdade que tudo passou a ser muito judicializado, né? Aquela eleição, inclusive. O Vasco passou a operar muito a eleição no judiciário, né? Infelizmente o Vasco, o que a gente espera do Vasco, eu sou muito vascaíno, o que a gente espera é que as eleições comecem a ser de fato transparentes e verdadeiras, né? Eu tenho experiência aí de ter atuado nas últimas 3 eleições, né? Eu comecei lá com o Eurico
morava perto aqui da nossa agência, aqui no Le Monde. Ele estava sempre perto, sempre próximo, e queria lançar o Dr. Pedro Valente. Era um médico, brisolista, e a agência foi atendendo, foi entendendo a eleição. Foi a minha primeira eleição dentro do Vasco, mas era tudo muito confuso, tudo meio incerto, muitas névoas sobre a candidatura. Acabou que ele não saiu candidato na reta final. Depois o Eurico retornou à agência, né? E aí sim, a gente tomou o comando do processo, da comunicação, tanto na área de assessoria de imprensa quanto na área de marketing. Fiquei muito bem impressionado com o Eurico, porque ele ouvia muito, né? Muito se dizia assim, o Eurico não ouve ninguém, ele faz do jeito que ele quer. Não. Respeitava os processos, conseguimos fazer com que ele tirasse o charuto da boca no meio da campanha. Achamos que era importante passar uma outra imagem mais afável, ele bem tranquilo, bem consciente das coisas que precisavam ser feitas. Era preciso naquele momento quebrar algumas barreiras, né? Aglutinar simpatizantes. E assim, o que acontece nas eleições do Vasco são eleições complicadíssimas do ponto de vista da operação, né? Tem um personagem principal da eleição do Vasco, é a lista, a lista de sócios. A lista de sócios ela é operada pela máquina, por quem está lá dentro. Então a lista de sócios é sempre uma surpresa, você nunca sabe o que vai acontecer na eleição do Vasco. Então o que acontece muito, já que há um ano da eleição, os candidatos se mobilizam, colocam um monte de sócios dentro e começam a fazer conta dentro daquela lista, né? Eu consegui botar 300 sócios, eu consegui botar 700, 600, e começa a fazer conta para ver quem tem mais votos. Não é ilegal, mas é uma coisa... O que eu acho que deveria acontecer dentro lá do estatuto, eu não tenho absolutamente nada com o Vasco, nunca ganhei um real do Vasco, mas o que eu acho que deveria haver de fato, sei lá, 5, 6 anos como sócio. Você só com 5 ou 6 anos você pode votar, estabelecer um prazo maior para o sócio continuar votando. E se ele parar de pagar, não poder voltar e de repente votar, entendeu? Então o cara chega lá, bota um monte de sócio e aí começa a fazer conta. Então é uma eleição artificial, digamos assim, né? Depende desses processos. Acontece que o Eurico em 2014 na eleição ganhou com essa onda que a gente criou de Eurico Paz e Amor, etc. O cara, falam muito mal do Eurico, mas sempre tudo que ele é um cara muito propositivo, afirmativo, sim, não. Não tem coisa de empurrar com a barriga, ele falava sim, não. Tem aquele jeito dele, né? Aquele jeito tosco, digamos assim, mas eu sempre tive uma ótima relação com ele. A partir do dia da eleição, no dia da eleição, lá em São Januário, nunca mais ele falou comigo, a partir do dia da eleição. Então eu fiquei lidando com o Eurico durante 3 anos direto, né? Sempre com assiduidade, a gente sempre se encontrava. E a partir do dia da eleição nunca mais falou comigo e eu me desliguei lá das eleições. Agora ele marcou a história muito do puxa-saco em volta, falando normal, bobagem, né? É normal, né? Lá no teu grupo lá do Levin tem um puxa-saco lá, mor. E o que acontece? O que acontece no Vasco, né? Em 2017, isso é bom saber porque tem um pouco do histórico. Em 2017 o Horta saiu candidato, né, contra o Eurico. Ele era o vice do Eurico, se desligou do Eurico e virou candidato. Então, qual era a questão do ponto de vista de marketing? Fazer o Horta se desligar muito a sua imagem do Eurico, criar uma imagem própria para o Horta, um discurso próprio, posicionamentos, pensamentos, né? E eu fiquei muito perto do Horta, porque ele é um cara difícil, um cara muito sério, gosto dele, mas um cara difícil, tem que ficar ali tentando conversando, convencer, conversando, etc.
Acontece que nessa eleição eu fui convidado pelo José Luiz Moreira, não sei se você conhece. José Luiz Moreira, para mim, é que deveria ser o presidente do Vasco. Ele é a cara do Vasco. José Luiz Moreira. José Luiz Moreira me convidou para fazer, eu fui com um enorme prazer por causa do José Luiz Moreira, conheci várias pessoas muito bacanas lá, muito sérias no núcleo duro da campanha, né? Empresários, eu não sei se eu posso citar o nome, prefiro não. E fui tocar a campanha, né? E fui pedir uma pesquisa. Aí a gente chega ao segundo ponto da eleição do Vasco, que é uma coisa ligada à outra. Na primeira pesquisa, a gente pegou uma lista antiga, né? E nessa lista antiga, essa pesquisa foi feita pela LabPop, né? Com a direção do Fausto Mário. O Fausto falou: Mário, tá tudo meio embolado. Aquela lista era uma lista talvez um pouquinho mais próxima da lista real, que tinha mais, você conseguia falar com os sócios, com os remidos, com o benfeitor remido, enfim, você conseguia falar com os sócios. E naquela lista a eleição estava embolada, né? A eleição estava embolada e depois a lista foi sendo atualizada. Quando a gente recebeu a lista nova, o Jackson, o retorno que me dava, né? Você ligava para 1.000 pessoas e conseguia falar com 100. Elas não existiam. Era difícil, a lista estava totalmente errada. Então, assim, essa lista seguiu até o fim da eleição. E na reta final... Mas houve um recadastramento na época, eu me lembro. Sim. Naquela eleição houve um recadastramento, não houve? Não me recordo. Pra ser bem sincero, não me recordo. O que eu sei é o seguinte, na reta final... Tem o pavão fofoqueiro, tem o pavão de mídia. O pavão de mídia que ficava passando lá, aparecendo na imprensa, tal, não sei o que. O pavão de mídia resolveu contratar uma pesquisa lá de Manaus. O cara ofereceu 2.000 pesquisas para fazer essas 2.000 pesquisas em 2 dias. Pô, se o Ibope não consegue fazer isso muitas das vezes em algumas praças, você imagina um estado de Manaus. Não estou nem dizendo que não fez, tá? Mas eu acho difícil, e numa lista como a lista do Vasco, complicada, difícil, que as pessoas não atendem, que as pessoas não têm telefone, que os e-mails são artificiais, enfim, uma lista de mentira como aquela que efetivamente existia, era difícil você fazer 2.000 entrevistas. Mas a gente mandou lá a entrevista, a pesquisa, deu-se lá o resultado. Mas nós, paralelamente com o Cláudio Gama, que para mim é um dos melhores do Brasil, a gente fez uma pesquisa na reta final e apresentamos essa pesquisa para um grupo muito pequeno, né? 5 pessoas, núcleo duro mesmo. E nessa pesquisa dizia claramente 2 coisas. Primeiro, o Horta perdeu a eleição, ele estava em 3º lugar, ponto. Primeiro Brant, segundo Eurico. Segundo Eurico. Segundo ponto, palavras do Cláudio: essa lista não existe. Ou seja, tínhamos uma lista que depois se comprovou, ela não era confiável. E segundo, Horta perdeu a eleição com essa lista. Independente de lista, perdeu a eleição. E aí o núcleo queria ouvir o Horta. Você sabe, quem decide o futuro é o candidato. É o candidato. Né? O candidato é que decide a eleição. Exatamente. Ele é que decide a campanha. E o candidato, nós queríamos que ele fizesse algum tipo de composição com o Júlio, né, para evitar o Eurico. Mas o Horta, firmemente, respeito a decisão dele. Ele ouviu que ele estava em terceiro lugar. Ele ouviu, mas ele falou: não, eu vou até o fim, porque eu acho que eu vou ganhar. E aí, no dia da eleição, que foi o erro máximo, né, que é uma coisa louca de clube, que todos aqueles repórteres de Globo Esporte, que são garotos, são juvenis, são repórteres inexperientes, eles ficam fazendo boca de urna na porta do clube. Então qual é o lance? Você bota 100 pessoas lá do seu grupo na frente, do primeiro ao 100º, você sai com a boca de urna como primeiro lugar. E aí você vai desligando o terceiro lugar. Quem ficar em terceiro está fora. E 9h30 da manhã ou 10 horas da manhã mostrava que o Júlio
e o Eurico brigavam em primeiro e segundo, e o Horta estava lá embaixo, se eu não me engano, com 10 votos nessa pesquisa de boca de urna que não tinha precisão científica nenhuma. E isso, obviamente, não seguiria esse processo, mas quem chegava lá no clube sabia dessa notícia já se encaminhava para o voto útil com o Júlio. E só, sei lá, 4 horas da tarde que o Horta decidiu dar o apoio para o Júlio. A questão no Vasco, Jaco, se você é um craque de campanha, né, o Leven tem que dar graças a Deus de você estar com ele, todos os dias ir lá, ajoelhar e rezar. A questão no Vasco é que você tem que ficar atento a esses movimentos, né? São movimentos terríveis assim, para o clube, porque eu não me conformo até hoje, o vascaíno que acompanha o Vasco, eu não me conformo até hoje do golpe que o cara deu. O Campelo nunca passou de 10% de votos. O Campelo ia ter 400 votos e ia ficar em 4º lugar. Ele não poderia ser presidente do Vasco. Só que existe o estatuto, ele foi lá, se juntou com o Roberto Monteiro, deu o golpe e virou eleição. Abriu um precedente que nunca tinha acontecido no Vasco. A eleição, o Conselho não confirmou. Mas a eleição tem um aspecto, né, mano? Por isso que eu defendo muito a estratégia. Eu defendo a estratégia. Eu acho que a estratégia é fundamental para qualquer coisa que você faça na vida. Nessa eleição que você está se referindo, que foi quando o Campelo ganhou a eleição, que muita gente diz que foi um golpe, uma reviravolta e tal. Foi um golpe. Cada um avalia de um jeito. Mas a verdade é que, no dia quando o Júlio Brandt vence a eleição direta, eleição com os sócios, ele tinha que ter compreendido que o processo não tinha terminado. Exatamente. Até hoje eu não consegui entender, né? E aqui minha visão é puramente técnica de comunicação, quando eu vi que o Júlio entrou numa entrevista com a posição de presidente eleito, definindo e tomando decisões como presidente, naquela entrevista que ele fez, sozinho, falando na mesa. Os parceiros dele não estavam. Campelo não estava ali. Eu cá com meus botões disse assim, cara, são dois turnos. É como se numa eleição comum aqui fora, né, você faz uma eleição, agora vai ter eleição para prefeito do Rio, eu comparo. Imagine que no primeiro turno ganhem 2 candidatos, um deles começa a nomear secretário. Então, ali havia um segundo turno que era o Conselho. De certa forma, o Júlio Brandt desrespeitou o Conselho, desrespeitou os parceiros dele, e aqui não vai nenhuma avaliação de mérito, não, era uma questão estratégica, errou na estratégia. Primeiro, não podia ter dado aquela entrevista da forma que deu. Segundo, se ia falar para os associados, os parceiros que ganharam a eleição tinham que estar na mesa. As lideranças que apoiaram ele tinham que estar na mesa. Ele não podia estar sozinho, né? E ele ali vendeu a imagem de que ia partir sozinho. E tendo do outro lado uma raposa. Porque quem definiu aquela eleição não foi, estou falando daqui, desconhecimento, você estava lá. Não foi Monteiro, Roberto Monteiro, nem Campelo. A eleição foi decidida pelo Eurico. O Eurico percebeu, ele tinha faro de poder, ele sabia que tinha perdido a eleição. Quando o cara rola a bola, ele chuta em gol. Claro. Finalzinho de tempo, prorrogação do tempo, segundo tempo ali, futebol. Não, aí o juiz diz assim, mais 3 minutos. Pô, aí o cara faz uma falta, o sujeito foi lá e fez encaçapô. Agora, esse problema que você fala de lista e tal, que é muito comum em todas as agremiações que disputam voto, né? Em clube de futebol eu vi isso, no Fluminense a gente viveu isso. O Peter perdeu a primeira candidatura dele, eu não estava naquela eleição, mas não foi por isso, ele perdeu por uma série de circunstâncias. Uma delas foi que ele compreendeu que com aquele cadastro de eleitor, com aquele colégio eleitoral, ele não ganharia a eleição. O que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha fantástica, foi feita por um grupo que hoje está tomando muita pancada no clube, e merecida, que foi a Flu Sócio. Eles criaram uma campanha de filiação de sócios para votar. Mudaram o colégio eleitoral legitimamente, buscando votos. O Júlio também fez isso na mesma eleição. E com esse novo colégio eleitoral, que era de torcedores, eles ganharam a eleição. Então, eu acho a primeira questão, no Vasco eu vi isso de perto sim, muita confusão. Eu me lembro que teve uma eleição que eu tive muito próximo dela, convidado pelo Cristiano e pelo próprio Júlio Brandt e tal, onde eles conseguiram grandes vitórias jurídicas, porque
a eleição no Vasco é toda judicializada, eles conseguiram marcar o dia que eles queriam.